Hoje é a nossa terceira mensagem sobre a série da Páscoa. E esse ano nós colocamos o título Páscoa, a redenção do povo de Deus. A primeira mensagem falava sobre a primeira Páscoa, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito. A segunda mensagem, pregada semana passada pelo pastor Gabriel, falava sobre o Deus que redime pecadores, na história de Judas e de Pedro. E hoje nós vamos falar sobre o Deus que nos redime pelo seu sofrimento. O Deus que nos redime pelo seu sofrimento. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler o Evangelho e depois os irmãos podem deixar a Bíblia aberta neste capítulo, porque hoje nós vamos girar entre o capítulo 22 de Lucas e o capítulo 23. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 1. Vamos ler um texto bem extenso, que diz assim: o título do capítulo 22 seria O Plano para Tirar a Vida de Jesus. Verso 1. Estava próximo a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazeis os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si:
quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Agora vamos abrir no capítulo de número 23 e o versículo de número 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Bom, meus irmãos, dentro do tema para nós nessa noite, que é o Deus que nos redime pelo seu sofrimento, é importante nós, e por isso que eu fiz uma leitura mais extensa sobre esta passagem que encontra-se em todos os evangelhos, acerca do plano para tirar a vida de Jesus, Jesus preso, Jesus julgado, condenado e Jesus morto. E o que é que acontece nesse interim, no meio de todos estes acontecimentos? Nós vemos que o momento era propício, foi a última Páscoa. A última Páscoa em que Jesus esteve presente, e ele diz: esta é a última Páscoa que eu comerei convosco. E nós vemos que há toda uma preparação para que isso aconteça. Nós vemos que quando nós lemos lá em Êxodo sobre a preparação da primeira Páscoa, havia elementos essenciais para que a Páscoa fosse celebrada. E é interessante que quando Jesus chama os discípulos para comemorarem a Páscoa e diz para Pedro e João: vão lá até um determinado local, vai estar um homem com um cântaro na mão, e aquilo não era comum naquela época, porque quem carregava cântaros na cultura deles eram as mulheres. Provavelmente para um homem estar carregando um cântaro é porque ele era um escravo, um servo de alguém. E aí Jesus diz: vão com ele até a casa que ele entrar. E quando ele entrar, vocês chamem o dono da casa e digam: o mestre pergunta, onde celebraremos a Páscoa? E diz o texto que tudo aconteceu exatamente como Jesus falou. Então havia todo um simbolismo em torno da Páscoa. E nós vemos que o elemento principal, talvez, da Páscoa era o cordeiro. Porém, no texto em que nós vemos Jesus falando sobre o cálice, sobre o pão, mas nós não vemos Jesus falando do cordeiro, porque Cristo era o próprio cordeiro na última Páscoa. Naquela ocasião, podemos dizer, naquele fim de semana, de sexta, sábado e domingo, em que as coisas acontecem, nós podemos ver que naquela Páscoa seria diferente, porque o próprio Cristo seria oferecido como o cordeiro, a própria vida de Jesus. Com relação ao Antigo Testamento, a Páscoa, quem fosse celebrá-la precisava levar um cordeiro até o sacerdote mataria o cordeiro, então ele voltaria para casa, para a sua família, com o cordeiro na mão, para celebrar a Páscoa. Então era necessário o sacerdote, o cordeiro, ir ao templo e voltar para casa. Quando nós lemos Isaías capítulo 53, versículo 7, que fala acerca do sofrimento do Messias,
nós vemos que Isaías diz no verso 7 que como um cordeiro Jesus foi oferecido. Como um cordeiro mudo, como uma ovelha que é levada pelos seus tosqueadores, ele foi sem abrir a sua boca. É isso que Isaías nos diz. No entanto, nós vemos que nesta Páscoa, nós encontramos Cristo como cordeiro que está sendo oferecido. E conforme o texto de Isaías diz que naquele episódio, naquela Páscoa específica, o cordeiro seria mudo, ele não abriria a sua boca. E é isso que nós encontramos nos capítulos 22 e 23 de Lucas, e é isso que nós vamos ver nessa noite. O silêncio de Cristo diante do sofrimento. O silêncio que Cristo se coloca diante do sofrimento. Nós vemos que em determinado momento os soldados eles rasgam as vestes de Jesus e o deixam praticamente nu, como uma ovelha perante os seus tosqueadores. E no final nós vemos que mesmo assim Cristo permanece calado. Diante do texto que nós lemos, primeiramente nós encontramos que Cristo ficou em silêncio diante dos homens. Quando foi preso no Getsemane, Cristo não fugiu. Quando foi preso no Getsemane, Cristo não fez oposição. Quando foi preso no Getsemane, ele disse: é chegada a minha hora. Nós vemos que o Evangelho de Mateus, quando Pedro ele saca da sua espada para defender a Jesus, Jesus disse que não precisa. Se ele quisesse, ele pediria a Deus, e Deus enviaria 12 legiões de anjos para o defender. No sentido do militarismo romano, isso seria mais ou menos aproximadamente a 72 mil soldados. Ou seja, Cristo quer dizer, Deus poderia enviar um número infindável de anjos para me proteger se eu pedisse. Mas não, é chegada a minha hora. Cristo foi preso e não fez oposição. Que Cristo foi preso e permaneceu calado diante dos homens. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e no Getsemane ele não abriu a sua boca. Ainda que Cristo tenha falado, dialogado com os homens que foram prender, quando ele diz: por que vocês vieram na calada da noite, com soldados, com tochas, com lanças me prender, se todos os dias eu estive no templo? Poderiam ter me prendido. Ainda que Jesus conversa com o traidor Judas, ainda que Cristo conversa com Pedro, opera o milagre do soldado a quem ele cortou a orelha, mas diante do sofrimento, Jesus não abre a sua boca. Ele conversa com as pessoas, ele dialoga diante da tensão da situação, mas em momento algum Cristo abre a sua boca para falar do seu sofrimento. Como um cordeiro levado ao matadouro, ele permanece calado. Então, o silêncio de Cristo diante do sofrimento. Segundo, isto se cumpriu no seu julgamento diante de Caifás. Simularam um julgamento, prenderam a Jesus no Getsemane, seus discípulos o abandonam, e ele é levado então perante os religiosos da época, e se instala ali um julgamento. E neste julgamento são necessárias várias testemunhas, e a Bíblia nos relata os evangelhos que são falsas testemunhas. E diante do falso testemunho que está diante de Jesus, Jesus
não abre a sua boca. Ele permanece calado. Diante do falso julgamento, ele não diz, isso é uma injustiça. Ele não diz, vocês estão errados, eu quero um julgamento justo. Não. Ele permanece calado perante o seu sofrimento. Mesmo perante Caifás, Cristo não respondeu nada, absolutamente nada. Ele não diz que aquilo que está sendo feito é uma injustiça, que eles não poderiam agir assim, que eles sabiam o modo correto de agir no julgamento. Não. Mesmo diante da injustiça, ele permanece quieto. É esbofeteado, é torturado, é maltratado, e ele não abre a sua boca. Como um cordeiro mudo, ele permaneceu calado. Nós vemos que Caifás, ele conduz Jesus até Pilatos. E chegando diante de Pilatos, naquela ocasião, o que se espera perante alguém que pode livrar você de tal condenação é que você se defenda, é que você diga, não, o que estão dizendo é mentira, o testemunho é mentiroso, a maneira como eles estão julgando é uma forma mentirosa, é da maneira errada. E diante de Pôncio Pilatos, ocorreu, diante do falso testemunho, que Cristo nada respondeu. Perante o seu sofrimento, ele não requeriu um julgamento justo, ele não acusou os seus falsos acusadores, pelo contrário, como um cordeiro mudo ao matadouro, Cristo permaneceu calado. Diante dos homens, Cristo, ele não pretendeu fugir do seu sofrimento. Por isso que o texto é bem propício, o Deus que nos redime pelo seu sofrimento. Porque nós vamos ver os motivos pelo qual Cristo permaneceu calado. Pilatos, então, mesmo diante das falsas testemunhas, e mesmo diante de Jesus não se defendendo, o que é algo em que ele fica maravilhado, Pilatos fala o seguinte, ele pega e diz, leve Jesus até Herodes, que Herodes resolva a questão, e diz que então os religiosos levam Jesus até Herodes, e Herodes o interrogou, e Jesus permaneceu calado. Herodes, ele o interroga, e dizendo, ora, por muito desejei estar diante da tua presença, como dissesse, para que eu pudesse ver realmente quem tu é, quem é este que dizem que é o rei dos judeus. Mostre-nos algum milagre, faça-nos alguma coisa, para que eu possa ver realmente o teu poder. E Jesus não responde absolutamente nada. Diz o texto que o bateram e ainda perguntaram, dize-nos, se és profeta, quem é que te bate? E Jesus permaneceu calado, nada respondeu acerca do seu sofrimento. Herodes então, ele pega novamente Jesus e diz para os religiosos, levem para Pilatos, que Pilatos então resolva o que fazer com ele, e diz que Jesus volta ao julgamento de Pilatos. E aqui o julgamento perante Pilatos é emblemático, porque até mesmo alguém ímpio, como Pôncio Pilatos, declara acerca de Jesus, este homem é inocente, não há nele culpa alguma. E mesmo assim, os religiosos da época, não satisfeitos, pedem que Cristo seja crucificado. E mesmo diante de Pôncio Pilatos, Cristo foi condenado. Mesmo quem o condena diz, ele é inocente, mas eu condenarei a si mesmo. Pilatos então lava as suas mãos, num símbolo de estou livre do sangue deste inocente. Imagine vocês, em qualquer julgamento normal, alguém diria, não, isso não pode acontecer.
O juiz está dizendo: eu sou inocente, e como assim estão me condenando? Cristo poderia gritar: injustiça, isso é injusto, mesmo diante de Pilatos. Jesus não abriu a sua boca perante o seu sofrimento. Como um cordeiro mudo ao matadouro, ele permaneceu calado. Nós vemos que então Pilatos o sentencia à morte. E antes que Cristo seja morto, crucificado, nós vemos que ainda Pilatos determina que ele seja açoitado de uma forma cruel. E mesmo inocente, julgado injustamente, esbofeteado, maltratado, açoitado, e diante de tudo isso, diante do seu sofrimento, Cristo permaneceu calado. Isso é o que aconteceu diante dos homens. Mas olhando o mesmo texto de uma outra forma, nós vemos que Cristo não permaneceu calado apenas diante dos homens. Cristo permaneceu calado diante de Deus. Ainda que desde o Getsemane, o bem da verdade é que Jesus já vai para o Getsemane para orar e pedir ao Pai que lhe dê graça para o momento em que ele iria passar. Cristo conversa com Deus, mas não acerca do seu sofrimento, no sentido de reclamar, murmurar ou pedir para que ele não sofra. Cristo então esteve em silêncio diante de Deus. No jardim de Getsemane, ele esteve aflito. O texto diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque o que Cristo estava por passar, e é o que ele diz aos seus discípulos: orem comigo, estou me preparando para aquilo que eu irei passar. E diz que o momento é tão tenso que os discípulos, e olhando para o texto, eu não entendo que seja preguiça dos discípulos, eu não entendo que seja simplesmente negligência dos discípulos, mas é que naquele local, naquele momento, em que Satanás aparece para tentar a Jesus, ali naquela circunstância, o jardim estava tomado por um peso, a agonia do Filho de Deus, inocente, perfeito, imaculado, aquele que não tem culpa alguma, mas que não grita: eu não quero sofrer. Pelo contrário, permanece calado diante do seu sofrimento. O cálice da ira de Deus está recolhendo as gotas de sangue que Jesus está derramando. A ira de Deus está sobre Jesus, porque ele está para enfrentar o peso do pecado sobre os seus ombros. Ele poderia ter dito: este cálice não me pertence, eu não sou um pecador, não posso sofrer como pecador. Mas mesmo diante do cálice da ira de Deus, Jesus diz: se possível, passa de mim este cálice. Mas ele não pede que eu não sofra. Se possível, passa de mim este cálice. Na segunda oração, Jesus diz: todavia seja feita a tua vontade. Ainda que eu tenha que sofrer, simplesmente que seja feito a tua vontade, a vontade do Pai, porque é um propósito muito maior do que apenas sofrer. Contudo, mesmo no jardim de Getsemane, em agonia, com gotas de sangue e de suor, Jesus permanece calado perante o seu sofrimento. Segundo, lembremos de Cristo na cruz. Getsemane, vamos pular para a cruz, porque no Getsemane há um ponto muito interessante, em que os anjos vieram a consolar a Jesus. E veja bem, Jesus sendo Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que é no céu, que é na terra e é embaixo da terra, é uma humilhação para Ele, os anjos
consolar. A humilhação de Jesus, ela não começa na sua prisão, no seu julgamento, na sua condenação e na sua morte. A humilhação de Jesus, ela começa na sua encarnação. Deus se fazendo homem. Ali Cristo começou a ser humilhado. Nós vemos que estes últimos dias são simplesmente o ápice da humilhação de Cristo. Mas a humilhação começou quando Ele, sendo Deus, tornou-se homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. E agora nós vemos o Filho de Deus perante a cruz. E diz o texto que Deus esconde o seu rosto do seu Filho. Durante 3 horas, naquela sexta-feira, o sol não brilhou. Durante 3 horas naquela sexta-feira, as trevas pairavam sobre a terra. O sol não brilhou, se escureceu. Trevas pairavam durante 3 horas. Que horas eram estas? As horas em que Cristo permaneceu na cruz. Poderiam simplesmente ter o matado, mas não. Ele foi crucificado. A morte mais terrível e humilhante perante os romanos era alguém ser crucificado. Não bastava matar. O seu sofrimento diante dele, ele ficou calado. Todavia, a escuridão mais profunda, no momento em que Cristo está crucificado, não é o sol não brilhar, não é as trevas que estavam pairando, mas é a alma de Cristo, o nosso Redentor. É a alma dele, a pior treva que ele está passando na cruz. Nós vamos ver por que disso. Diante da cruz, da condenação indigna, injusta, ele olha para quem o condena, ele olha para a multidão que passa, e o texto diz que alguns diziam para ele: desce da cruz, não és tu o profeta, não és tu o Cristo, então desce da cruz. E ele não reclama do seu sofrimento e diz: eu não posso estar passando por isso. Ele fica calado diante do seu sofrimento. Perante Deus ele fica calado, mas ainda assim diante de Deus ele pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao ladrão que está do seu lado, que diz a mesma coisa: ora, salva-te a ti e também a nós, se tu és o Cristo. Se tu és o Cristo, salva-te, salva a nós também. Não é necessário passarmos por este sofrimento. Enquanto o outro ladrão diz o que é mais racional: tu estás falando como um louco. Nós estamos aqui condenados porque nós cometemos os nossos crimes, porque nós estamos aqui condenados de uma forma justa. E quando alguém comete um crime e vai perante um tribunal, se há um mínimo de justiça na sua alma, o que ele fará? Ficará calado, porque ele sabe que ele está errado. Então Jesus olha para o outro ladrão e diz: é verdade, eu não deveria estar aqui. É isso que ele diz? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não olha para o seu sofrimento e diz: tu tem razão, eu não deveria sofrer. Não, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas acerca do seu sofrimento ele permanece calado diante de Deus. Então ele diz aquela frase: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A maior treva estava na alma de Jesus. E quando ele diz isso, não é no sentido de murmuração, mas no sentido da agonia, das trevas que estão pairando da humanidade, estão sobre Jesus. Ainda na cruz ele diz: tenho sede, e lhe dão vinagre.
E por último, sua última palavra antes de morrer é: Pai, está consumado, entrego a Ti o meu espírito. E acerca do seu sofrimento, Cristo permanece calado. Ele não lamentou o seu sofrimento diante dos homens. Ele não lamentou o seu sofrimento diante de Deus. Porque como um cordeiro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Não abriu. Perante os homens ele não requereu, não devia estar sofrendo. Perante Deus ele não se indignou, não é justo o que estou passando. Perante Deus e os homens, ele permaneceu calado e não abriu a sua boca. Surge-nos então a segunda pergunta. Indaguemos os motivos pelo qual Cristo esteve em silêncio diante dos seus sofrimentos. Nos perguntemos, por que Cristo, o perfeito Filho unigênito do Pai, sem pecado, imaculado, sofreu igual a nós em todas as coisas, sem pecado. Todavia nos indaguemos, por que Cristo, Ele esteve em silêncio diante dos seus sofrimentos? Primeiro, Ele sabia que os seus sofrimentos eram justos. Por mais que Ele fosse perfeito, o sofrimento que Ele estava passando naquele momento era justo. Como eu citei, um acusado, quando ele está perante o seu julgamento e ele sabe que ele cometeu aquele crime, o mínimo que ele fará, ficará calado. E é assim que Jesus se comporta. Cristo tinha um senso de justiça. Ele sabia que ele era culpado pelos pecados dos homens. Ele era inocente quanto ao seu caráter e à sua vida, mas ele era culpado quanto à posição na qual ele estava ocupando. Ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Por isso, então, que ele fica em silêncio diante do sofrimento, porque ele está na posição de culpado, e ele se coloca nessa posição. Ele diz: ninguém tira a vida do Filho do Homem, eu mesmo a dou. Não foram os judeus, não foi Judas, não foram os romanos quem tiraram a vida de Jesus. Ele diz: eu mesmo dou a minha vida em resgate de muitos. Ninguém a tira, eu dou. Então ele sabia que ser considerado culpado, ele era digno naquele momento. Em segundo, por que indaguemos se Cristo ficou em silêncio? Cristo era justo, mas por que estas coisas foram atribuídas a Ele? Porque Ele era, naquele momento, o substituto pelos pecados da humanidade. Ele era o Cordeiro. Ele era aquele que morreu em nosso lugar, conforme 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21. Ele era o substituto dos pecadores. Ele era o nosso substituto naquela cruz. Por isso que então ele sabia que ele estava sendo atribuído a ele, porque ele estava sendo o substituto pelos nossos pecados, as nossas injúrias, os nossos pecados, as nossas mazelas estavam sobre ele naquela cruz. Por isso que então Cristo fica em silêncio, porque ele está sendo considerado culpado, e ele diz: eu me coloquei nessa posição. Surge-nos uma pergunta. Diante disso, estamos nós unidos a Cristo? Cristo, diante do seu sofrimento, ele permanece calado. Estamos nós unidos a Cristo?
no seu sofrimento? Cristo fica em silêncio diante da ira de Deus sobre ele. Um dos textos que eu li dizia assim: você já foi condenado, você já foi esbofeteado, você foi cuspido, você foi ferido, você nunca mais terá que sofrer debaixo da ira de Deus, porque Cristo foi o substituto no nosso lugar. Por isso que ele ficou em silêncio, porque ele sabia que ele estava sendo atribuído a ele os nossos pecados, então ele se considerava culpado. Conforme Salmo de número 40, versículo 8, Cristo ficou em silêncio porque buscou a glória de Deus. João capítulo 6, versículo 38, eu vim fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele me deu pela humanidade inteira. Cristo está em silêncio diante do sofrimento, porque os nossos pecados foram atribuídos a Ele, e naquele momento Ele era culpado, e Ele permanece em silêncio. Então Cristo ficou em silêncio diante dos homens e diante de Deus. Vimos os motivos pelo qual Cristo permaneceu em silêncio, porque estava sobre Ele os nossos pecados. E por último, como conclusão, qual é as aplicações práticas que nós podemos extrair do Deus que nos redime por seu sofrimento? Conclusão: confie em Cristo como Salvador, porque Ele é digno de confiança. É um ultraje nós questionarmos o amor de Deus. É uma ofensa nós sermos incrédulos quanto ao sacrifício de Cristo. Confie em Jesus Cristo, Ele é digno de confiança. Ele deu a sua vida. O Filho de Deus morreu para que nós homens pudéssemos viver para Deus. Confie em Cristo, porque Ele é digno de confiança. Certa feita, o pastor Gabriel pregando, ele falou uma expressão que ficou gravado para mim. Os discípulos confiavam em Cristo. Você pode confiar quando alguém morreu no seu lugar. Você pode questionar muitas coisas, mas você jamais pode questionar alguém que morreu no seu lugar. Você pode duvidar de muitas coisas, menos acerca do amor de Jesus por você. Confie em Cristo. Ele é digno de confiança. Olhe para o Cordeiro mudo, desde o jardim do Getsêmani, perante Caifás, um tribunal injusto. Olhe para o Cordeiro mudo perante Pilatos, perante Herodes, que diz para ele: faz um milagre para que eu possa te soltar. E Jesus, que operou um número incontável de milagres, naquela ocasião, ele fica em silêncio. Ele volta perante Pilatos, e Pilatos diz: és inocente, mas vai morrer igual. Olhe para o Cordeiro mudo que está crucificado. Olhe para o Cordeiro mudo que está substituindo o nosso pecado, e que diante do sofrimento permanece calado. Primeiro, confie em Cristo. Segundo, não murmure do seu sofrimento, mas olhe para Jesus. Você pode dizer: mas o meu sofrimento é grande. Olhe para o sofrimento de Cristo. Você pode dizer: eu posso, é justo eu murmurar do meu sofrimento.
para o sofrimento de Cristo? Será que a sua justiça, a minha justiça, é maior do que a justiça dele? Por isso, não murmure diante do seu sofrimento, olhe para Jesus. A ira de Deus estava sobre a nossa cabeça, mas recaiu sobre ele. Por isso, jamais murmure, porque o seu pecado, o meu pecado, a sua morte, a minha morte, Jesus levou na cruz do Calvário. Não é digno murmurarmos perante o sofrimento que Ele teve por nós. É como se disser, quando nós murmuramos perante o sofrimento, é como se nós disséssemos: nada importa o que Jesus fez. Eu estou sofrendo e eu não quero sofrer. Jesus já sofreu no nosso lugar a pior morte de todas, a morte pelo pecado. Não há nada que possa se igualar ao sofrimento que Jesus teve na cruz por nós. Não murmure. Foi o amor de Cristo por nós que fez com que Ele entrasse em uma aliança com o Pai na eternidade. Jesus tinha uma aliança com Deus, e no Evangelho ele diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai. O que fez com que Cristo permanecesse na cruz não foram os pregos, não foram os soldados. O que fez com que permanecesse na cruz, entre o céu e a terra, está Jesus crucificado, foi o amor que Ele tem por Deus. Na eternidade, Cristo fez uma aliança com o Pai, viria, seria homem, morreria pelos pecados da humanidade, e Ele está lá por amor a Deus. E porque Deus nos amou, é que há uma aliança entre Deus e o Pai. É o amor que faz com que Cristo permaneça na cruz. Por isso, confie em Cristo, não murmure, e o ame acima de todas as coisas. É o que o próprio Jesus nos diz: amarás o teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Nada pode ser maior do que o amor de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Confie em Cristo, não murmure, e ame a Jesus. Na Santa Ceia, em que Cristo celebrou com seus discípulos, o que representa o seu corpo é o pão. Quando Jesus vai celebrar a Páscoa e Ele institui a Santa Ceia, Ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. No simbolismo da Santa Ceia e na literalidade do seu sofrimento. E quando Cristo Ele usa para simbolizar o seu corpo, Ele não usa o ouro, a prata, qualquer coisa preciosa. Ele diz: o simbolismo do meu corpo é o pão, tão humilde quanto a vida de Jesus. Porque o pão, ele tem um caráter comum de simplicidade. Quando se quebra o pão, não há resistência. Ninguém que vai quebrar um pão peça para algum outro: me ajude que eu não tenho força, porque é frágil, é fácil. Quando alguém vai quebrar o pão, não há resistência. Quando alguém vai quebrar o pão não se queixa de ser quebrado, porque ele cede à mão de quem o quebra. E aí Jesus diz: este é o meu corpo que é partido por vós. O que simboliza o meu corpo não é algo precioso, é algo comum e simples, que qualquer um com pouca força pode quebrar. Cristo, mesmo tendo todo o poder, se revestiu de humildade, de simplicidade. E nós vemos isso. Assim foi Cristo no seu sofrimento. Não houve resistência. Ele não lutou contra a mão de quem o quebrava, porque como uma ovelha muda, ele foi
ao matadouro e não abriu a sua boca. Então, o Deus que nos redime pelo seu sofrimento é um Cristo em silêncio diante dos seus sofrimentos. Vamos nos colocar em pé. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Nesta série de sermões que nós estamos fazendo ao longo do mês de março, acerca da Páscoa, trazendo todo este simbolismo, este memorial, a lembrança, é para lembrar disso. Não precisa mais cordeiros mortos. Jesus não mais voltará à cruz. O sacrifício dele foi suficiente, perfeito e eterno. Confie em Cristo. Não murmure do seu sofrimento. Não questione o amor de Jesus, mas o ame acima de todas as coisas. Por último, eu quero citar um parágrafo de um teólogo sobre este trecho do Evangelho que diz assim: a boa notícia do Evangelho é que em Jesus nossos pecados já foram punidos. A ressurreição é a prova disso, visto que Ele, nosso representante, sofreu o castigo por nós, a fim de que não tivéssemos de passar nunca mais pela cruz para pagar os nossos pecados. Graças ao sacrifício sublime do Filho de Deus, todos os que creem nele podem aguardar ansiosamente pelo céu. Porque Cristo, quando ele disse para os discípulos: última vez que comeremos a Páscoa, em que eu comerei convosco, até que chegue o grande dia em que comeremos e celebraremos no reino de Deus. Confie em Cristo. Não murmure, não duvide do amor de Jesus, ame-o acima de todas as coisas. E por último, tenha uma esperança: ainda estaremos com Ele no céu para celebrarmos a verdadeira Páscoa. Então, no seu sofrimento, lembre-se do sofrimento de Cristo. Vamos orar. Deus Pai, nós te bendizemos nessa noite, Senhor, por tão grande misericórdia com que nos amou. O teu Evangelho é maravilhoso, Senhor. Não é à toa que Paulo diz que ele é loucura para aqueles que não creem. Não é à toa, Senhor, que este Evangelho, que essa mensagem é loucura, porque ele é o avesso a tudo aquilo que os homens entendem por normalidade. O justo morrendo pelo injusto, o inocente morrendo pelo pecador, o Filho de Deus morrendo como um mortal, sofrendo um sofrimento que qualquer outra pessoa da humanidade poderia sofrer. Nem todos os anjos, nem as melhores criaturas do universo, se morressem, se igualariam ao sofrimento de Cristo morrendo na cruz, porque Ele é o perfeito Filho de Deus. Oh Pai, perdoa pelas vezes em que murmuramos por tão pouca coisa. Perdoa pelas vezes em que duvidamos do Teu amor, pelas coisas que nos acontecem. Somos pecadores. Ainda que a Tua ira recaísse sobre nós, era justo que morrêssemos pelo nosso pecado, mas Tu nos amas, Senhor. E a prova do Teu amor é que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, Deus que nos redime pelo Seu sofrimento, Ele não faz com que nós soframos para sermos redimidos, mas Ele faz com que o Seu Filho perfeito sofra no nosso lugar. Então, quando hoje nós dizemos estou sofrendo, é mentira da nossa própria carne, Senhor.
Nós não estamos sofrendo. O sofrimento verdadeiro quem teve foi Cristo, ao ser separado da comunhão com Deus por algumas horas, por causa do nosso pecado. Oh Deus, nos ensina tantas coisas com estas verdades. Pai querido, quebranta o nosso coração endurecido. Abre os nossos olhos para enxergarmos a realidade da vida cristã. Abre os nossos olhos para enxergarmos além do mundo natural que nós estamos enxergando, mas para olharmos para o Teu Evangelho e vermos que é um mundo espiritual, onde Deus governa todas as coisas, muito além do mundo natural, onde às vezes nós não entendemos. Senhor, que ao coração dos meus irmãos, tudo aquilo que eu não consegui transparecer, falar com as minhas palavras, pelas minhas debilidades, que Teu Espírito Santo esteja transformando agora em verdades espirituais, para que eles possam sair daqui nessa noite gratos a Ti, pelo Deus que nos redime pelo sofrimento. Assim nós cremos, dizemos amém, em nome de Jesus.